Olá pessoal, aqui é o professor Delmir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos resolver exercícios gerais envolvendo progressão geométrica e alguns envolvendo também progressão aritmética, tá? Dando continuidade, à nossa lista de exercícios. Então, exercício 15, considera a sucessão de números x, y, 6 e 18. Os três primeiros estão em progressão aritmética e os três últimos estão em progressão geométrica. Calcule x e y e escreva a sucessão. Então eu vejo que tenho quatro números, é uma sucessão de quatro números, sendo que os três primeiros, o x, y e o 6, formam uma PA. E os três últimos, o y, o 6 e o 18, formam uma PG. Então nós vamos começar pela PG, o y, 6 e o 18, porque eu tenho dois termos, só falta um. Então a PG é y, 6 e 18. Falta só calcular o y. Nós podemos resolver de duas maneiras aqui, mentalmente aqui, se o segundo termo é 6 e o terceiro é 18, se eu dividir um pelo outro eu tenho a razão, 18 dividido por 6 dá 3. Logo, para achar o y, eu divido 6 pela razão, 6 dividido por 3 dá 2, o y é 2. Tá? Ou nós podemos usar aqui a propriedade da média geométrica, que o termo do meio é média geométrica do anterior e do posterior. Ou seja, 6 ao quadrado é igual a 18 vezes y. E y, 36 dividido por 18. Y é igual a 2, como a gente tinha calculado mentalmente ali. Barbadinha. Agora que a gente tem o y, nós temos o y, então nós podemos achar o x. A PA é x, y e 6. Como eu tenho o y que é 2, como é uma PA, basta diminuir. 6 menos 2 vai dar 4. E 4 menos 2 vai dar menos 2, que é o x. Dá para fazer mentalmente. Ou a gente pode usar também aqui a propriedade da média aritmética, em que o y é a média entre o x e o 6. E eu estou usando as médias aqui para a gente revisar as médias aqui, essas propriedades das progressões. Então o y é x mais 6 dividido por 2. Como o y é 2, 2 é igual a x mais 6 sobre 2. O 2 vai multiplicar, então x mais 6 é 4 e x é 4 menos 6, que é menos 2. Barbadinha. Então, resposta, o x é menos 2, o y é 2 e a sucessão é menos 2, 2, 6 e 18. Barbadinha. Exercício 16. Determine o conjunto de solução da equação x mais x sobre 3 mais x sobre 9 mais x sobre 27 mais x sobre 18 infinitamente igual a 15. Veja que aqui dá para ver facilmente que isso aqui forma uma progressão geométrica. Mentalmente aqui a razão é 1/3. Então eu tenho uma soma de termos de uma progressão geométrica infinita. E aqui está dizendo que a soma é 15. Então eu tenho a PG formada pelo x, o x sobre 3, o x sobre 9 e assim por diante. Então esses termos formam uma PG. Então aqui eu tenho uma soma de termos de uma PG decrescente infinita, e a soma é 15. Veja, o A1 é x, a razão é x sobre 3 dividido por x, só dividir esse por esse, mas mentalmente a gente vê que é 1/3, mas só para confirmar, vamos calcular. X sobre 3 dividido por x, eu conservo o x sobre 3 e multiplica pelo inverso do x, que é 1 sobre x. Aí eu cancelo o x, a razão é 1/3. Barbadinha. Então, como o limite da soma é 15, é o que eu tenho ali. E a fórmula do limite da soma é o primeiro termo dividido por 1 menos q. O primeiro termo é x e a razão é 1/3. E a soma é 15. Então só vai faltar para nós o A1, que é o x. Então substituindo, o A1, que é x, 1 menos q, 1 menos 1/3 é igual a 15. Fazendo a subtração aqui embaixo, eu tiro o mínimo, que é 3. 3 dividido por 1 aqui embaixo é 3 vezes 1, 3. 3 dividido por 3 dá 1, vezes menos 1 dá menos 1. E 3 menos 1 aqui é 2. Então fica x sobre 2/3, igual a 15. Então aqui eu tenho x dividido por 2/3. Eu conservo o x e multiplico pelo inverso de 2/3. Vai ficar 3 meios. Então vai ficar 3 vezes x sobre 2, igual a 15. E o x é 15 vezes 2, 2 aqui está multiplicando, a diagonal, dividido por 3. Ou seja, x é igual a 10. 15 vezes 2, 30, 30 dividido por 3 dá 10.
Então, resposta, conjunto solução é 10. Tá? Barbadinha. Tá? Vamos ao exercício 17. Ó. A soma dos termos de ordem ímpar de uma PG infinita é 20. E a soma dos termos de ordem par é 10. Calcule o quinto termo dessa PG. Tá? Então, nós temos uma progressão geométrica e ele só diz que a soma dos termos de ordem ímpar da PG infinita é 20 e a soma dos termos de ordem par é 10. Tá? Calcular o quinto termo da PG. Então, vamos montar a PG aqui. Ó. Tá? A PG é o A1, A2 e assim por diante, ela é infinita. Tá? Então, vamos escrever em termos de A1 e de Q, da razão. Ó. Então, como a razão é Q, tá? Então, eu tenho o A1, o A2 é A1Q, o A3 é A1Q2, o A4 é A1Q3 e assim por diante. Tá? Então, essa aqui é a nossa PG completa. Agora, nós vamos tirar duas progressões aqui de dentro, conforme diz o problema. Ó. O problema diz que a soma dos termos de ordem ímpar da PG, de ordem ímpar são o primeiro, o terceiro, o quinto e assim por diante. Tá? Então, nós vamos formar uma PG ó, com termos de ordem ímpar, que é o A1, tá? O terceiro é A1Q2, o quinto é A1Q4 e assim por diante. Tá? E o PG de termos de ordem par, que são o segundo termo, A1 vezes Q, o quarto, A1Q3, né? O sexto, A1Q5 e assim por diante. Tá? E aí diz que né, a soma de ordem ímpar é 20 e de ordem par é 10. Como são progressões infinitas, nós vamos usar o limite da soma. Tá? Então, aqui nessa primeira, ó, A1 sobre 1 menos Q2 é igual a 20. Né? Aplicando a fórmula aqui, ó, o primeiro termo, A1 sobre 1 menos a razão. A razão aqui é Q2, tá? Porque tenho A1, para chegar no A1 Q2 eu multipliquei o A1 pelo Q2. Ó. E Q2, A1 Q2 vezes Q2 dá Q4. Então a razão dessa PG é Q ao quadrado, tá? Igual a 20, tá? Que é a soma dos termos de ordem ímpar. E a soma de ordem par, tá? É 10. Tá? Então, ó, A1Q, que é o primeiro termo, sobre 1 menos Q2, aqui também a razão de um termo para outro, aqui ao quadrado. Ó. A1Q vezes Q ao quadrado é 1Q na terceira, vezes Q ao quadrado dá 1Q na quinta. Então, essa soma é igual a 10. Veja que aqui nos dois eu estou aplicando o limite da soma. Isso aqui vai formar um sistema para nós. Tá? Então, nós vamos dividir. Ó. Nós vamos dividir o primeiro membro com o primeiro membro e o segundo membro com o segundo membro aqui. Ó. Tá? E aqui, ao dividir, eu vou conservar a primeira fração aqui em cima e multiplicar pelo inverso dessa aqui. Tá? Então, vai ficar ó, A1 sobre 1 menos Q2, que multiplica 1 menos Q2 sobre A1Q, igual a 20 sobre 10. E aqui a gente pode simplificar o A1 e o menos Q2. Ó. Tá? Então, o que, que vai sobrar aqui? Ó? Aqui em cima simplificou tudo, sobrou 1 sobre Q. Ó, tá? E aqui simplificando 20 e o 10, né? Simplificando por 10, vai ficar 2 sobre 1. E aqui faz produto dos meios extremos. Ó. O Q é igual a 1 meio. Né? Aqui vai ficar 2Q igual a 1 e o Q é igual a 1 meio. Então, achamos a razão. Ah, falta calcular o primeiro termo para chegarmos no quinto termo que o problema está pedindo. Veja, toda vez que eu calculo alguma coisa é bom voltar a ler o problema. Tá? Então, nós vamos pegar aqui essa expressão, ó, a primeira aqui, ó, A1 sobre 1 menos Q2 igual a 20 e substituir a razão ali. Tá? Então, o A1 é 20, né, que multiplica ó, 1 menos Q2. Então, eu já multipliquei direto. Ó, 20 vezes 1 dá 20 e 20 menos Q2 dá menos 20 Q2. Fica mais fácil para calcular substituindo a fração dessa forma em vez de aqui na fração. Tá? Então, A1 é igual a 20 menos 20 vezes Q ao quadrado. Ó, 1 meio ao quadrado. Tá? Fica mais fácil de calcular. Então, o A1 vai ser 20 menos 20 vezes 1 meio ao quadrado é 1 quarto. Tá? E 20 dividido por 4 dá 5. Então, 20 menos 5 é 15. Então, o primeiro termo é 15. E agora vamos calcular o quinto termo. Ó. O A5 é 1 vezes Q na quarta. Ou seja, 15 vezes 1 meio na quarta. Tá? Então, A5, né, a resposta vai ser 15/16. Porque 1 meio na quarta dá 1/16. Tá?
E 15 vezes 1/16 fica 15/16. Barbadinha. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe o like, o seu comentário e divulgue para os colegas para se inscreverem no nosso canal. Na próxima aula vamos dar continuidade nessa nossa lista de exercícios.